na epístola 3 de João, posso ficar perto de Apocalipse? Glória a Deus. Versículo 1 e 2. E nos diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, e a quem na verdade eu amo. Versículo 2 diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Podeis assentar um instante. Glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, amados, sobre muitas pessoas que tiveram sucesso, mas não souberam lidar com o sucesso na sua vida. Eu digo isso por causa de uma preocupação que nós temos, e é algo que eu sempre peço a Deus, para que nos ajude, nos abençoe, para que a gente nunca, pastor Jorge, que Deus não permita que isso aconteça com as nossas vidas, porque é maravilhoso começar bem, mas Deus, Ele ainda fica muito mais satisfeito e alegre se nós terminarmos bem. Aleluia. Porque há muitas pessoas, querido, nessa vida, que ela não consegue lidar com o sucesso, não consegue lidar, irmão Moisés, com a sua vida. E quando ele recebe algo, tanto no material quanto no espiritual, e isso tem sido uma decadência muito grande, e isso vale para mim também, que sou ministro, que sou pastor, para os demais ministros que se encontram aqui, e para aqueles também que desejam o episcopado, ou mesmo na sua vida material. E eu estava pensando, pedindo a Deus para que nos desse alguma palavra sobre essa situação. Então, eu olhando para esse versículo de João, que João escreveu a Gaio, o seu amado, ele dizia para ele: amado, eu desejo que te vá bem em todas as áreas, em todas as coisas da tua vida, e que tenha saúde. Mas ele frisa: assim como bem vai a tua alma. Então, o que nós entendemos com esta passagem, com esta palavra? O que João estava dizendo para Gaio? Gaio,
O que eu quero que aconteça com você, Gai, é que o teu exterior vá bem, como o teu interior está indo bem. Como a tua alma está indo bem, assim o teu exterior também vá bem e com saúde. E a gente olhando para essa situação, o que nós vemos, querido? Que muitas pessoas, elas se preocupam em conquistar o exterior, mas muitas vezes o interior, ele é deixado de lado. Então quando você coloca o interior primeiro, meu querido, o exterior vai ser fácil, o exterior vai ser maravilhoso. Então preste atenção, pregadores da palavra de Deus que está se iniciando. Preste atenção, meu querido, você que está tendo uma oportunidade de crescer na sua vida, tanto no espiritual quanto no material. Aleluia! Para que te vá bem em todas as áreas, em todas as coisas, como te vai bem a tua alma. Por que nós estamos falando isso? Porque o dia se aproxima, o momento se aproxima, a volta do Senhor se aproxima. E a nossa preocupação, querido, é a queda de muitas pessoas, Pastor Jorge, que não conseguem lidar com o sucesso, não conseguem lidar com a situação da sua vida. Mas isso por quê? Porque o seu interior, a sua alma não foi completa, não foi tratada, não acompanhou a sua vida material. E nós vemos eles de exemplo na Bíblia, de pessoas, irmão Vitor, que não era nada, mas a partir do momento que ele começou a buscar a Deus, Deus então começou a prosperar a vida dele, começou a tratar da vida dele. E ele foi crescendo de uma tal maneira que ficou famoso, conhecido por todas as áreas, por todas as partes. Mas quando ele estava lá no auge, escorregou de uma tal forma que não pôde se levantar mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que neste ano de 2016, muitos de vocês, muitos de nós vamos conquistar algo maravilhoso. Amém. Deus vai abençoar. Aleluia. Ainda que o mundo diga que está em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém. E Deus vai começar a suprir, Deus vai começar a fazer obras extraordinárias. E a nossa preocupação é isso, querido, que quando chegar esse tempo de bonança na tua vida, você saiba lidar com isso. E não jogue fora, não desperdice aquilo que Deus tem dado para você. Você quer ver um exemplo? Eu marquei aqui algum livro de Daniel, capítulo 4. Sabe de quem que ele fala? Nabucodonosor. Nabucodonosor, querido, Deus engrandeceu aquele homem. Ele andava nos seus palácios, de lá para cá, de cá para lá e tal. E de repente ele teve um sonho que aquilo lá começou a perturbar a sua vida, começou a perturbar a sua mente. E ele chegou e falou para que os magos que estavam lá, falou: olha, venha para cá, eu vou lhe contar um sonho e vocês me interpretem. E a Bíblia diz que ele contou aquele sonho e ninguém soube interpretar aquele sonho. Mas ele chamou então Daniel. E chamou Daniel e disse: Daniel,
Quero que você me interprete agora este sonho. E no sonho dizia que existia uma grande árvore, uma árvore gigantesca que dava muitos frutos, e que os animais todos se alinhavam debaixo daquela árvore, e que todos vinham, tinham que prestar, tinham que trazer tantas coisas. Então Daniel chega e diz para ele assim: olha, e de repente apareceu logo do nada ali um santo e pá, e cortou aquela árvore e deixou só o toco. Então Daniel chega e fala: ó rei, teu sonho é o seguinte, rei, essa árvore frondosa, tudo isso aí é você, o teu reino, que você domina de fora a fora, e todas essas nações virão diante de ti, você tem tudo sob o teu controle, você tem tudo debaixo das tuas mãos, ó rei. E esses santos que veio para cortar é o que? É Deus trazendo sobre a tua vida, porque você se engrandeceu e Ele vai, ó, te podar. Mas o interessante aqui é que Daniel fala para ele: ó rei, mas porém, me escuta, vou te dar um conselho para você. Ele falou ao rei, ele disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Deus tinha falado. Daniel disse para ele: olha rei, se arrependa, se humilha, pede perdão, para que isso não aconteça contigo. Mas sabe o que aconteceu? Ele não fez nada disso. E passado o cabo de meio, ele estava andando lá no seu palácio, olhando para um lado e para o outro, dizia: olha, isso aqui tudo eu conquistei com a força do meu poder, eu sou rei, eu sou maioral, então agora o negócio, olha, é comigo. E quando ele estava terminando de falar, uma voz disse para ele: olha, Nabucodonosor, então o teu reinado agora acabou, parou por aí. E no mesmo instante, querido, a Bíblia diz que ele se transformou num animal irracional, ficou de quatro, os seus guardas, os seus anciões levaram ele no meio do pasto, e ele ficou lá 7 anos, pastando com os animais. A Bíblia diz que cresceu pelo e pena dele. Olha, irmãos, eu nem imagino que tipo de coisa que virou esse homem. Mas Deus fez dele desta forma, porque o seu coração se engrandeceu. Aleluia. E ele achava que tudo aquilo vinha dele. Mas Daniel avisou, falou para ele: toma cuidado. Mas ele se esqueceu do dito do Senhor. Aconteceu 7 anos pastando como animais, comendo grama, e assim sucessivamente. Se nós formos ver, querido, existem mais e mais exemplos na Bíblia de pessoas que não souberam lidar com o sucesso. O rei Uzias, meu Deus, começou a reinar com 16 anos. Não era nada, Moisés, não era nada. Mas de repente, Madaiana, a Bíblia diz que ele então começou a buscar a Deus. E quando ele começou a buscar a Deus, Deus então começou a prosperar a vida dele. Imagine você, com 16 anos, já reinando sobre uma nação. Você parou para pensar? Quantos anos você tem hoje, Vitor? 13 anos. Imagina um garoto mais ou menos da idade
é do tamanho aqui do Vitor, comandando uma nação. Olha o que Deus entregou na mão desse jovem. E a Bíblia diz, querido, se você começar a ler a palavra, deixa eu ver aqui onde foi que eu marquei, está em 2 Crônicas, no capítulo 26, fala-se a história deste moço. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Versículo 4 assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio na visão de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. No dia que ele começou a buscar a Deus, Deus então começou a prosperar a vida dele. Deus começou a mudar a vida de Uzias. E aqui então segue, querido, Uzias, para você ter uma noção, ele foi um menino que quando ele armou, querido, o seu exército, não era qualquer pessoa. O exército que estava na mão desse jovem eram pessoas dessas, eram pessoas, querido, que um palito de fósforo, na distância de 100 metros, com uma flecha, ele rachava aquele palito. Preste atenção, armamentos bélicos que você vê hoje, mais para frente você vê, mais para baixo você vai ver ali, que está escrito que ele inventou tantas coisas, e os armamentos bélicos, que começaram então o escudo, a espada, a lança, até aquelas catapultas, aqueles negócios que lançavam fogo assim, pá! Então foi ele que fez. Imagine hoje, querido, os Estados Unidos, a Rússia, tanto, que tem essas armas nucleares. Lá, já naquele tempo, Uzias, ele já tinha feito esse tipo de coisa, querida. Armamentos bélicos, armamentos pesados. Então ninguém metia a cara com ele de maneira nenhuma. Até que o seu nome então se espalhou por todo lugar. Olha só, também fez em Jerusalém máquinas de invenção, versículo 15, de engenheiro que estivesse nas torres e nos cantos para atirar flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Que coisa tremenda, meu querido. Quando você busca Deus, quando você realmente entra na presença do Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer as coisas acontecer para você. De uma forma ou de outra, Ele vai fazer com que a tua vida decole. Você pode ter certeza absoluta. Olha aqui, exemplo, pastor Jorge. Eu conheci esse moço, esse menino. Meu Deus do céu, irmãos, era uma situação difícil, perrenha, mas olha onde Deus colocou ele. Olha o que Deus fez com sua família. Quando passa a buscar a Deus, Deus ele transforma. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa agir, não há nada que Deus não possa com suas mãos fortes fazer, aleluia, prosperar. Aleluia! Aleluia. Mas porém, quando ele se fortaleceu, Arnaldo, a Bíblia diz que ele se fortaleceu. E quando, querido, ele achou que ele estava no auge, mais uma vez eu digo, cresceu por fora, mas a sua alma, o seu interior ficou lá embaixo. No momento em que ele então ele entra no templo, pregou o incensário. Se você lembra um pouco abaixo, poxa vida, não era rei e de repente agora já está leproso. Mas sabe o que ele fez? Ele catou o incensário, foi lá na presença de Deus e queria passar o incensário lá. E chegou os profetas, chegou os anciões, chegou lá os sacerdotes. Obrigado. Chegou lá e
Josias, isso aí não é para você fazer. Isso aí é para nós, isso não cabe a você. Mas sabe o que ele quer fazer? Porque ele achou, por ser rei, por ser comandante, por ser forte, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas aquilo não competia a vida dele. Ei, preste atenção, querido. Deus, ele te levanta, Deus, ele te exalta, mas você tem que fazer o que está proposto para você fazer. Não quer fazer o que teu irmão tem que fazer, porque não vai dar certo, porque não vai funcionar, porque é para você fazer. Aleluia! E hoje há muitas pessoas querendo tomar o lugar do outro, porque não está satisfeito. Quantas pessoas querem ensinar o pastor como pastorear? Quantas pessoas querem ensinar o membro? Quantas pessoas querem fazer, querido, coisas que não é da ossada dele fazer? E aí então, porque de repente ele acha que ele, hoje eu tenho visão, hoje eu falo em profecia, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo. Mas cada qual no teu lugar. Quando Josias, ele fez esse tipo de coisa, e ele ainda quis debater, sabe? Não, porque eu posso fazer, Josias, isso não é para você. Dali a pouco uma lepra na testa dele. Na hora que olha, ele saiu desesperado daquele lugar. Qual foi o final dele? Infelizmente morreu leproso. Sabe por quê? Porque ele não soube lidar com o sucesso. Se nós formos, traga aqui para os nossos dias de hoje, quantas pessoas você não ouviu falar que da noite para o dia ficou rico, milionário? Não precisava trabalhar mais, mas de repente, cadê o camarada? Pobre de marré, perdeu tudo. Eu conheci um moço, talvez a minha esposa não vai se lembrar, que ela disse que a pessoa se lembra de 6 meses para cá, né? Do nosso marido, que trabalhava conosco, lembra, na Leonelo? Sabe o que aconteceu com ele, Moisés? Ele ganhou na loteria federal, você acredita numa coisa dessa? Comprou casa, comprou chácara, comprou isso, comprou aquilo, mas comprou, e meu Deus do céu, e aquelas coisas eram todas, e já não passava mais aonde ele morava, já não andava mais aonde ele andava. A sua vida, olha, mas dali a pouco as coisas foram, porque não soube lidar com a situação. A filha adoeceu, começou a gastar tudo aquilo que ele tinha, voltou na estaca zero, e está lá o Osmarinho trabalhando de saqueiro junto comigo, para quem morava em palácio. Se você for ver, meu Deus, talvez nosso amado Tiago, nessa sua jornada, nessa sua caminhada, ele tem visto ou tem ouvido em reportagem de pessoas que, Jonathan, ganhou muito, e de repente onde se encontra? Lá na Cracolândia, se encontra morando debaixo da ponte, se encontra, meu Deus, numa sarjeta. Mas por que isso? Porque não soube lidar com o sucesso. Mas eu quero te apresentar nesta noite algo para você. Como que você pode lidar com essa situação? A primeira coisa, querido, que você deve fazer é saber que tudo isso que você conquistou não é porque você é
é forte não é porque você é bom, não é porque você é poderoso, não. É porque a partir do momento que você se deu a estar diante do Senhor, Deus então começou a te abençoar. Aleluia! Não é porque você é bonito, porque você é charmoso, que Jesus começou a andar. Não. Mas pelo contrário, é porque Deus queria que, como você fosse abençoado, pudesse também abençoar outros. Aleluia! Como você é abençoado, você pode abençoar outros. Tiago José, não seja uma represa, mas seja um rio. A represa é aquela que você faz no fundo da tua casa, ou um açude, que aquela água, ela para, ela fica por ali. Ela não vai para lugar nenhum, fica só ali. Isso é aquela pessoa que só quer represar para si, só quer para si, só quer para você, só quer para você. Olha, e vai, quanto mais tem, mais quer, quanto mais quer, mais tem, e aquela cojeira toda, e vai. Até que vai chegar um ponto, querido, em que não vai saber lidar com essa situação. Agora o rio não, preste atenção. Quanto mais o rio, ele desemboca lá no outro laguinho, pastor Jorge, mas ele nunca vai faltar. Aleluia! Você já viu um oceano vazio? Você já viu o mar vazio? Então quanto mais ele dá, mais ele vai estar recebendo. Aleluia! E sabe o que é isso, querido? É saber que no seu interior, ele tratou o seu interior, ele tratou a sua alma. Então ele vai poder com certeza absoluta, porque quanto mais Deus dá para ele vai saber que ele vai poder dar para outra pessoa. E Deus dá para ele ajuda aqui, Deus dá aqui, ele dá ali, Deus dá aqui, ele dá ali. E assim vai lidando, oh meu amado. Hoje existem pessoas que ele vive com 1% daquilo que dá na sua empresa, e o restante ele doa para a obra de Deus. Hã? Outros pegam só 10% para ele, pastor. Os 90% é o contrário. Eu não estou falando aqui, querido, eu não quero entrar no mérito de dinheiro, não é situação, mas isso engloba. Mas o que eu quero que você entenda é que o teu sucesso, o teu bem-estar, a tua alma depende disso. Depende dessa situação. Se você não entender, Deus, fala mesmo. oh aleluia. Aleluia! Existe uma palavra na Escritura que diz assim, deixa eu tentar lembrar aqui, porque eu não marquei, mas ele fala da seguinte maneira. Eu acho que Tiago falando para alguns irmãos, que muitos que tentaram correr atrás do dinheiro e ficar rico, eles se feriram a sua alma, a sua vida, e se arruinaram, e já não é mais nada, e até perderam a fé por causa disso. Então quando eu olho para essa palavra, veja bem o que Deus fez. Quando Deus colocou seu povo em Canaã, o Senhor advertiu: não se tornarem orgulhosos de suas conquistas. Então, o Senhor colocou isso em Canaã, falou: não é para vocês se orgulharem das suas conquistas. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, 17 e 18. Diz assim: ó, não diga, pois, no teu coração: a minha força, o meu poder e o meu braço
me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Como juramento, Deus jurou que ia prosperar. Então não fique dizendo, porque foi pela força do meu braço, foi porque eu conquistei. Não, porque Deus quis e Deus prometeu e Ele cumpre. Mas se você não souber lidar com isso, querendo, oh meu irmão, mamão vem e ó, frap, te leva a tudo. Saiba lidar com os sucessos. Hoje tem pessoas que até, me desculpa a expressão, não dizima, porque simplesmente ele vê o fato de que está indo bem, sem entregar aquilo que é do Senhor, e ele diz assim, não, mas por que eu vou fazer porque eu estou indo bem? Olha o que aqui, ó, não diga pois no teu coração a minha força, o meu